E hoje, gente, eu vou ensinar vocês, pelo menos contar como eu faço para planejar a semana e evitar procrastinar. Eu acho que tem um pouco a ver com relação do próprio jeito de você planejar a semana que faz com que você procrastine. E aí eu vou dar algumas dicas práticas do que eu faço. E o que eu faço não só para planejar, que hoje é o dia de planejar, domingo à noite, quando eu começo a planejar minha semana. E depois o que eu faço para manter isso, para não me deixar perder, né? Porque também é comum você planejar e depois chega no dia seguinte você já esqueceu. O que eu faço? Papel e caneta, gente. Primeira coisa, papel e caneta. Eu listo literalmente tudo que eu tenho que fazer curto prazo, né, gente? Não é coisa gigante, não. Coisas a curto prazo. Não necessariamente coisas que eu tenho que fazer essa semana. Olha que importante. Por quê? Existem várias metas. Vou pegar um exemplo aqui que alguém comentou aqui pra mim. Renata e a Thalita. As duas estão precisando de trabalho. E aí, o que você geralmente... Sua meta, né? Seu grande objetivo é conseguir um emprego, certo? Esse é o grande objetivo. Aí, o pessoal que tá no IWM Pro... Eu vi que tem bastante gente do IWM Pro aqui. Um dos objetivos de vocês é conseguir o trabalho na sua área no exterior, sabe? Esse é o grande objetivo. Então, quando você tem um grande objetivo, ele não vira uma tarefa de semana, não tem como. Mas ele vira sua estrela guia, seu North Star, que a gente chama. North Star é a estrela guia, basicamente. Se esse daqui é o seu desejo, você quer conseguir um emprego, você tem uma escadinha aqui, ó, de tarefas, certo? Uma escadinha de tarefas, de funções que você vai ter que fazer e metas que você vai ter que bater para alcançar. Quando você está numa semana, você provavelmente está falando de uma coisinha assim, ó. Claro, você pode almejar mais, você pode falar, eu quero que minha semana cumpra tudo isso daqui, ó. Só que o que acontece com a maioria das pessoas e por que vocês se frustram e começam a procrastinar? Porque essa meta, você fez uma meta que é muito, talvez... otimista, acabou que a sua meta você não conseguiu cumprir. E você, às vezes, colocou muita coisa na sua lista de coisas pra fazer na semana, e aí você não consegue fazer, porque quando você pega muita coisa pra fazer, o que acontece? Você começa a se embananar com qual que você faz primeiro, você começa vai pro outro, vai pro um, vai pro outro. Aí começa aquele caos. Nesse caos, você começa a se frustrar, e começa a procrastinar, e começa a ver vídeo no YouTube. Então, é muito comum acontecer isso, porque você colocou uma meta muito ambiciosa, você foi muito otimista com o que você conseguiria alcançar, não consegue alcançar, e aí vira um problema. Esse é o primeiro erro, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um plano de semana aqui, pequenininho, que parece pequenininho, tá? Mas é muito importante que você consiga cumprir ele, porque uma vez que você cumpre ele, você ganha uma motivação para fazer um pouquinho mais. E aí, se você conseguir fazer esse extra, é o bônus. Você fez um extra, ainda não é tudo isso, mas você já fez um extra. É melhor ter isso aqui feito do que almejar tudo isso aqui e não fazer nada. Mas vamos lá, eu tenho meu plano aqui, tá? O que eu vou fazer? Quando eu tenho alguns planos e eu começo a listar tudo que eu tenho que fazer, começa a ficar muito grande a lista. Eu vou colocar alguns exemplos de algumas pessoas que estão procurando emprego, como é que vocês poderiam fazer. Você tem alguma das metas suas, por exemplo, me conectar com mais pessoas no LinkedIn. Me conectar com mais pessoas da minha área no LinkedIn. Nos meus planos aqui, eu tenho, por exemplo, vou fazer a imersão com vocês, quem tá na imersão no dia 25 e 26 de julho. Então eu tenho que fazer um plano, que minha grande meta dessa semana é a imersão. É fazer o material da imersão acontecer. Então quando eu começo a desenhar esses objetivos, esses planos, eu tenho lá, finalizar o deck de storytelling, que é uma das coisas que eu vou falar na imersão. Tem mais ou menos assim, ó. Tenho minhas tarefas, eu vou listando elas. Faz um monte de coisa, tá, gente? Vai listando. E aí o que você faz? Depois que você tem essa lista, a segunda coisa que eu faço, que é muito importante, é você começar a priorizar essa lista. Priorizar, antes de mais nada. Então, vocês que estão procurando emprego, eu imagino que para vocês, algumas das coisas que vocês tenham de grandes objetivos aí, seja, primeira coisa, fazer conexões com pessoas da sua área, aplicar para vagas de trabalho, fazer, se você tem uma entrevista, né, que tá a caminho, ou alguma coisa que você já encaminhou, fazer um follow-up com o recrutador, ou fazer um contato com o recrutador, ou estudar alguma coisa específica, então você vai começar a listar essas tarefas, certo? Você vai colocá-las aqui. Um monte de coisa, tá? Quando você vai priorizar isso, você tem que pensar o seguinte: o que não pode deixar de acontecer essa semana? No meu caso da imersão, não pode deixar de acontecer o quê? A imersão. E dentro dessa imersão, o que não pode deixar de acontecer é eu ter o material pronto para a imersão. Eu não posso deixar o material semi-feito, né? Tem que estar feito completo. O que eu vou ter que fazer? Eu vou colocar... Se isso daqui é uma tarefa relacionada à minha imersão, eu vou colocar o número 1 aqui e circular. Eu faço basicamente isso aqui, e circulo. Aí essa tarefa 2 aqui, eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Eu tô gravando uma versão audiobook do meu livro, mas não é um audiobook comum, lendo o livro igual um robô. Eu tô basicamente comentando também, junto com o livro. Então, eu, inclusive, vou anunciar pra vocês muito em breve, mas tô dando aqui uma prévia já pra vocês entenderem. O grande ponto é, eu tenho que gravar um capítulo. Aí eu coloco aqui, gravar capítulo 3 do livro. Só que isso aqui não é uma coisa de crucial importância. Se não acontecer nessa semana, não tem problema. Então eu vou colocar um score 3, nota 3. Basicamente, 1 é tem que acontecer, 2 é vai ser muito bom se acontecer e 3 é ok se acontecer. Se você não sabe ainda
Se você deve dar 1, 2 ou 3, fala, puta, essa tarefa aqui, não tenho certeza. Deixa ela em branco, mas é bem provável que ela vai ser 3. Porque se você souber, se você não souber, você fala, não sei se é importante ou não, é bem provável que não é importante o suficiente para você fazer aquela semana. Então é importantíssimo, como eu falei pra você, você tem lá a tarefa 1, 2, 3, 4, 5, você vai ter um monte de tarefa. E você vai começando a dar nota. Então essa aqui também é importante, essa aqui é mais ou menos. Vai virar uma coisa mais ou menos assim, ó. Vai ter 1, 2 e 3. Vai ter alguns 1, alguns 2, alguns 3. Se tiver muito 1, você tem que revisar o que tá acontecendo aí, porque você tá dando prioridade pra tudo, e se você tenta dar prioridade pra tudo, aquilo que eu falei da escadinha, você não vai conseguir fazer. Se você tem uma entrevista de emprego agendada, o que é crucial acontecer? Você se preparar pra essa entrevista. Mais do que você se conectar com pessoas da indústria, por exemplo, ou mais do que você ler mais um capítulo de um livro, ou mais do que você assistir aquele próximo episódio de, sei lá, de Dark. Então tem coisas que você sabe que não é nota 1, e você pode colocar nota 2, 3, 4, 5. Depois disso, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma estimativa de tempo que você precisa. Que é o seguinte... Vamos pegar uma tarefa aqui que parece simples, tá? Vamos supor que uma dessas tarefas aqui, eu tenho que me conectar, uma das tarefas, vou me conectar com 5 pessoas da minha área lá no LinkedIn. Essa é uma tarefa, tá? Tô dando um exemplo pra vocês. Me conectar com 5 pessoas da minha área através do LinkedIn. Você fala, beleza, isso aqui, 20 minutos eu faço. 20 minutos eu faço. Aí o que acontece? Primeira dica é, nunca tenha uma tarefa que vai durar menos de 30 minutos. Explico por quê. Quando você cria uma tarefa que vai ter menos de 30 minutos, você está se enganando, porque ela não vai acontecer menos de 30 minutos. Ela pode levar 5 minutos. Por exemplo, responder o e-mail da minha mãe, responder um WhatsApp do meu pai. Pode ser que leve 5 minutos para eu cumprir essa parte da tarefa. Só que você vai ter que parar o que você está fazendo, você vai ter que abrir o WhatsApp, você vai ter que pensar no que você quer falar, você vai responder, falar o que você tem que falar. Aí você vai parar, aí você vai ter que voltar para o que você estava fazendo. E o seu cérebro, por mais que o nosso cérebro seja incrível, ele não é tão rápido assim para chegar e voltar e falar, agora sim, consigo voltar aqui exatamente onde eu estava. Não. Quando você para uma coisa e vai tentar voltar, seu cérebro precisa é um reboot que você deu. Você voltou ali, você pera aí onde que eu parei mesmo e tal. É igual quando você perde linha de raciocínio porque você se distraiu com alguma coisa. É a mesma coisa. Se você tá lá redigindo um e-mail e aí você comete o pecado capital de parar de redigir aquele e-mail para ir responder a mensagem do seu pai lá no WhatsApp, ou da sua mãe, do seu namorado, do seu cachorro, você vai responder a mensagem lá. A hora que você parou para responder e voltou, esquece. Você vai ter que relembrar o que você escreveu, você tem que ler o seu e-mail tudo do começo para entrar na mesma linha de raciocínio, relembrar onde você tava. E isso custa mais do que 5 minutos. Pode ter certeza disso. Mas é o primeiro ponto. Não crie tarefas que você vai colocar, isso aqui é 5 minutos. Não existe isso. Não existe 10 minutos. Põe pelo menos 30 minutos. Outro pecado que vocês cometem, muito comum. Para me conectar com uma pessoa da minha área vai levar 30 minutos. O Edu falou que não posso por menos de 30 minutos, ou por 30 minutos. Errado. Vai muito mais do que isso. Sabe por quê? Você se conectar com alguém da sua área exige que você faça a busca no LinkedIn. Você vai encontrar a pessoa, aí você tem que ver se aquela pessoa é a ideal que você quer se conectar. Aí você vai dar uma lida, né? Vai dar uma stalkeada no perfil da pessoa. Aí você vai entender onde que essa pessoa tá, onde ela trabalha, deixa eu ver aquelas coisas que ela faz. Aí você vai mandar um pedido de conexão, aí você vai colocar uma informação, né? Não vai ser um pedido de conexão fantasma, né? Você clica conectar e boa sorte. Você coloca uma notinha, né? Oi, tudo bom? Aqui é fulano, que legal, você é da indústria e tal. Alguma coisinha, né? Uma nota pra personalizar. Você fazer isso 5 vezes, porque você procurar 5 pessoas para se conectar, não vai levar meia hora. Não vai, porque você vai ter que fazer essa busca, aí você volta. Aí pode ser que tenha alguma coisa que interrompa esse serviço. Por exemplo, pode ser que a busca demore mais, pode ser que a busca fique lenta, pode ser que o LinkedIn trave, pode ser que sua internet caia, mas alguma coisa que pode atrasar o que você estimou que seria o tempo inicial. Então, a segunda dica para você é o que a gente chama de buffer. Você sabe o que é buffer de internet? Alguém sabe? Eu vou explicar para vocês rapidinho, tá? Sabe onde você tem buffer? No Spotify, no Netflix, no YouTube. O que é um buffer? Vamos supor que isso daqui é um episódio de Dark no Netflix. O que vai acontecer? Quando você dá o play, o Netflix vai começar a carregar até mais ou menos aqui. Você tá aqui, o Netflix já tá aqui. Por quê? Ele tá criando um buffer, que é esse espaçamento aqui, esse espaço que ele já carregou, sem você ter assistido ainda, ele já carregou isso aqui pra você, ele já baixou esse conteúdo através da internet no seu computador, ou no seu celular que for. Ele já baixou, né, deixou em cache isso, ele baixou essa informação, porque quando você tá assistindo, você não quer ser interrompido, você não quer começar a assistir e ficar travando porque não carregou. O que acontece? Você já deve ter acontecido isso com vocês no YouTube. Quando você tá assistindo um vídeo no YouTube, você vê aquela barrinha cinzinha que tá carregando, e se você alcançou aquela barrinha, geralmente ele trava o vídeo. Aí você tem que esperar um pouquinho pra continuar, aí a barrinha sobe um pouquinho, aí o vídeo dá o play sozinho e continua tocando. Porque ele não teve buffer suficiente, porque às vezes a internet não é tão boa, enfim. Mas todo bom serviço de streaming faz o buffer, porque ele faz o buffer pra evitar esse tipo de fricção, esse tipo de interrupção que você não esperava, porque vai atrapalhar a sua experiência enquanto um consumidor, consequentemente você vai ficar triste com eles, e vai talvez deixar de pagar eles, não sei. Então eles trabalham com buffer. O buffer nada mais é do que esse extra aí, é o molinho extra, é a margem que você trabalha para evitar esses travamentos. Quando você planeja seu dia e planeja suas tarefas, é a mesma coisa. Quando você tem lá, isso aqui vai levar 30 minutos. Dica simples, dobra esse tempo.
Ah, vai levar 30 minutos. Não, vai levar 60 minutos. Então, 1 hora. Essa tarefa que eu tinha colocado 30 minutos, eu vou colocar 1 hora, porque eu tô colocando um buffer. Esse buffer é pra caso dê alguma merda, eu consigo ainda fazer essa tarefa dentro do prazo que eu coloquei. Qualquer gerente de projeto tem que ter buffer. Nunca, pelo amor de Deus, nunca diga pro cara de programação lá, seu programador falou pra você, isso aqui eu faço em um dia, mas chega lá no seu chefe e fala, então ele falou vai ser 3 dias. 3 dias, porque o programador nunca acerta. Então, sempre, porque eles, isso aqui é simples, é só mudar uma linha de código, aí trava outra coisa, o cara tem que corrigir outra coisa, aí dá um outro bug, aí o cara não consegue subir, não consegue comitar o código. Então, isso, gente, é pecado capital. Coloca sempre um buffer. Então, o que eu já falei pra vocês? Listar tudo que você tem que fazer, aí você vai priorizar, aí depois que você priorizou, você vai colocar agora o prazo, quanto tempo você precisa para completar essa tarefa. Não é quando você vai completar essa tarefa, é quanto tempo você precisa. Eu me conectar com 5 pessoas no LinkedIn, eu vou levar 1 hora, porque eu pus aqui o dobro do tempo que eu estimei inicialmente. Isso é o tempo que eu preciso, não quer dizer que eu vou chegar na segunda-feira, 7 da manhã, primeira hora do dia eu vou fazer isso. Não é isso ainda, porque você não definiu a partir da prioridade e do tempo que se leva, qual que é a próxima etapa que eu vou explicar para vocês. Então você colocou lá 1 hora para conectar com 5 pessoas, essa tarefa. Qual vai ser a próxima etapa? Eu fiz acho que já deve ter no meu LinkedIn, deve ter no Instagram também, um gráficozinho que é de esforço versus impacto, que geralmente ajuda vocês a priorizarem uma tarefa, que é basicamente o seguinte, uma tarefa que demora muito tempo para fazer, muito complexa e não tem um impacto muito grande, ela cai lá embaixo e ela perde prioridade. Se uma tarefa vai ter um impacto muito grande e ela leva pouco tempo para fazer, ela ganha prioridade. Isso aqui é para ajudar vocês a priorizar. Aí você vai ter que fazer uma segunda coisa agora, que é o seguinte, para você entender o esforço, você agora tem um prazo, você sabe o tempo que você leva para fazer. Então vamos lá. Vocês que estão procurando emprego, fala, eu preciso me conectar com 5 pessoas da minha área no LinkedIn, certo? Isso aqui é uma tarefa de vocês. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer aquele... Quão importante é isso, né? Você vai fazer o seguinte, eu tenho aqui 1 hora que eu tenho que reservar. Como eu falei pra vocês, essa tarefa ela é pequena o suficiente para você bloquear 1 hora do seu calendário e fazer ela de uma vez. Se você fosse fazer o seguinte, eu preciso me conectar com mais 50 pessoas, aí a sua tarefa da semana não seria se conectar com as 50 pessoas, seria aquela escadinha que eu falei, lembra? A escadinha. Seria conectar com as 5 pessoas para alcançar meu objetivo final de 50 em X período. Agora você fala assim, não, Edu, não posso esperar fazer 5 por semana, porque para levar 50 vai tempo, né? Vai 10 semanas, tem que fazer mais rápido. Ok, então vamos aumentar essa prioridade aqui. Se você leva 1 hora, quer dizer que eu posso colocar uma tarde inteira, ou colocar 4 horas, por exemplo, para alcançar 20 pessoas. Então, eu vou fazer um bloco aqui, eu vou bloquear 4 horas do meu dia para me conectar com 20 pessoas. Aí, gente, aqui vem um outro pecado capital. Quem aguenta ficar 4 horas na frente do LinkedIn conectando com pessoa? Você não aguenta, ninguém aguenta. E aí que começa a procrastinação, que eu falei. Porque é você começar a criar umas metas muito ambiciosas para você. E quando você cria uma meta muito ambiciosa, ela começa a demorar mais tempo. E quando ela começa a demorar mais tempo, ela começa a te gerar potencial para distração. E aí que você começa, né? Você tá lá recebendo coisa, aí que você começa a dar aquela coceirinha de cara, o que tá acontecendo? Quem que tá mandando mensagem para mim no WhatsApp aqui? Deixa eu ver. Opa, piscou o Tinder. Aí já era. Aí a distração, aí essas 4 horas vão virar 23 horas e você vai ter feito 3 conexões. O outro problema, né? Porque o que acontece com isso? Você, com essa distração, você começa a se sentir frustrada porque você não alcançou o objetivo que você almejou pra você. Aí, algumas pessoas, sabe o que elas fazem? Elas fazem a técnica Pomodoro. Você vai colocar no Pomodoro. Pomodoro vai fazer cada 25 minutos, você tem um break de 5, eu acho, né? É isso? E aí você, ou seja, levou 30 minutos pra fazer a primeira parte. Aí você depois faz uma segunda vez, ou seja, 1 hora eu fiz, em 1 hora, na verdade, eu trabalhei 50 minutos, porque eu tive 25 mais 25 e 5 minutos de pausa. Aí você vai fazer um intervalo depois de... Quantos Pomodoros faz um intervalo? 3, 4? Você vai fazer um intervalo de 15 minutos pra, sei lá, alongar, fazer uma... Não sei o que você tem que fazer. Isso aqui eu tô falando de uma técnica específica, tá? E aí vai acontecer, essas 4 horas, dentro dessas 4 horas, você vai ter trabalhado efetivamente, sei lá, 3 horas, porque você teve os seus breaks e tudo bem. Mas, o que acontece? Para esse tipo de tarefa, e o que eu prefiro fazer, como eu falei pra vocês, como é uma tarefa que é muitas vezes a mesma coisa, é melhor você pegar 1 ou 2 horas do dia e não parar e fazer isso, ou 1 hora que for, e no dia seguinte faz de novo 1 hora. É melhor você, para esse tipo de tarefa muito pequena e muito específica, 1 hora por dia, todo dia 1 hora. É igual você falar, vou fazer 10 flexões, só que você não pode parar 10 flexões. Se você for fazer 50, aí você para. Agora, se fazer 10, você não tem como parar no meio de 10 flexões, fazer 2 para. Não faz sentido, não faz sentido. Então é melhor você fazer aquele bloco de tempo. E você fala, não, Edu, 1 hora eu me distraio. Faz 30 minutos. 30 minutos, que é o mínimo que eu falei. E essa é uma coisa importantíssima pra você fazer, pra você evitar começar a ficar nessa, sabe, essa procrastinação e falar, não tô conseguindo fazer. Recapitulando, gente. Lista de tarefas, priorização de tarefas, tempo que eu levo pra executar as tarefas, e aí eu começo a bloquear
isso no meu calendário. E quando você bloqueia é com base na numeração. Então se eu tenho uma entrevista de trabalho acontecendo, ou no meu caso tem imersão, o que eu tenho que fazer? O que é número 1 aqui que eu coloquei? Tudo que é número 1 tem que acontecer. Não necessariamente no mesmo dia. Então se você tem que estudar para uma entrevista que vai ser na quarta-feira, você não tem que na segunda-feira fazer tudo. Você pode puxar algumas coisas para terça, você pode deixar até para quarta, dependendo do horário que é a entrevista. Por exemplo, sei lá, escolher a roupa que eu vou usar. Você pode, se a entrevista é, sei lá, 3 da tarde pro virtual, por videochamada, 3 horas da tarde. Você não precisa escolher a roupa na segunda, 2 da tarde. Você pode escolher a roupa terça-noite para checar se tá tudo em hora. No caso de videochamada, é só uma camiseta, uma camisa, então é mais simples, né? Mas aí tem talvez a questão de maquiagem, de iluminação, testar a internet, conexão. Aí você coloca. Então eu coloco aqui 1 hora antes da entrevista, vai ser tipo check-up de tudo, pra ver se tá tudo em ordem. Então você fazer um bloco no calendário para isso. Se você ainda tá procurando trabalho, o que é crucial para você? Continuar aplicando para vagas, continuar se conectando com recrutadores, continuar conectando com pessoas da indústria. Então tem várias coisas que são importantes, mas você não precisa jogar um dia e ficar fazendo igual maluco isso, porque você tem outras coisas que você tem que fazer. Às vezes, sei lá, você tem aula, às vezes você tem um curso, às vezes você tem meditação, às vezes tem yoga, né? Coloque no calendário esses blocos também. Não deixe esse bloco vazio, porque é um outro pecado capital, né? Outro erro comum. As pessoas acham que tem que colocar no calendário só o que é uma tarefa relacionada a trabalho, né? E aí, não. Se você tem que passear seu cachorro, você tem que fazer meditação, isso leva tempo seu. E se leva seu tempo, você tem que pôr no calendário, você tem que contabilizar esse tempo.